Bom dia a todos. Deus abençoe a vida de cada um. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 1, e a palavra do Senhor nos diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e começou a ensiná-los, dizendo, algumas versões diz que Jesus assentou-se e passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Algumas versões vão dizer fartos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, algumas versões injuriarem, e os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos aqui falando sobre as bem-aventuranças e é impossível um cristão genuíno, presta atenção, vou dizer isso aqui mais uma vez, que fique bem claro. É impossível um cristão genuíno não externar para fora nenhuma dessas atitudes, ou pelo menos todas, de alguma forma, em alguma etapa na vida, crescendo, obviamente, porque a palavra do Senhor diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai crescendo cada dia mais até se tornar dia perfeito. Então eu e você temos por obrigação, já que o Espírito Santo de Deus mora em mim, habita em mim. Lembra que Jesus disse, olha, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem pode recebê-lo, ele habita convosco e estará em vós. Se o Espírito de Deus habita em mim, essas coisas que estão citadas aqui, todas essas bem-aventuranças, todas essas atitudes que nós devemos tomar, todos esses detalhes que somente um filho de Deus tem, é necessário que ele se externe pelas nossas vidas. Exemplo, vamos pegar do início para que os irmãos entendam. Bem-aventurados pobres de espírito. Por que bem-aventurados são pobres? E o que são os pobres de espírito? É simples. Pobre de espírito é aqueles que reconhecem que com suas próprias forças ele não consegue. É aquela pessoa totalmente dependente de Deus. O pobre de espírito, ele sabe que de si ele não tem nada, de si ele não pode nada. E quem reconhece isso, irmãos, é porque o Espírito Santo que habita nele convenceu essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele reconhece que é pecador, ele fala, já era, o que eu posso fazer para redimir meu pecado? Aí o Espírito Santo me convence da justiça, e eu preciso ser justo, e do juízo. Haverá um juízo onde eu serei condenado caso eu não mude de vida. Qual é a minha salvação? O Espírito Santo nos ensinará a respeito de Jesus. Ou seja, se eu sou tocado, preenchido pelo Espírito Santo, ele vai me direcionar a Cristo, que é o único e suficiente Salvador para mim. Então, se eu sou pobre de espírito, eu reconheço que não posso, eu sou miserável. Nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus sem Cristo. Em Cristo nós compramos colírio para os nossos olhos, vestes brancas para trocar as nossas, e eu estou parafraseando agora Mateus 5 com Apocalipse, capítulo de número 2. Jesus disse, aconselho-te que de mim compres vestes brancas, adquira colírio para os vossos olhos. Irmãos, é para isso que nós buscamos e reconhecemos a nossa pobreza, a nossa miserabilidade, né? Mas ele continua dizendo, pois deles é o reino dos céus. Quem reconhece isso é nosso reino dos céus. Mas tem mais coisas. Bem-aventurados que choram. Que tipo de choro? Porque todos nós choramos por algum motivo. Tem pessoas que choram por motivos errados. Tem pessoas que choram porque foram pegas cometendo algum crime e serão presas. Tem pessoas que choram porque perderam
um ente querido. Mas qual é o tipo de choro que será consolado? É aquela tristeza que, segundo a palavra do Senhor, gera arrependimento. Lembra, a Bíblia diz, a tristeza, segundo Deus, ela gera arrependimento. E é esse tipo de contrição, esse tipo de angústia em que a Bíblia, no Antigo Testamento, o profeta Isaías diz que é para nós rasgarmos o nosso coração e não as nossas vestes, mas a ponto de lançar cinza sobre as nossas cabeças, reconhecendo a nossa dependência de Deus. Olha como é tudo linkado, queridos. Tanto os que choram quanto aquele que é pobre de espírito. Por quê? Ele reconhece que precisa se humilhar diante de Deus e que só Ele pode suprir as suas necessidades. Então, eu choro por causa da injustiça. Eu choro porque alguém está se distanciando de Deus. Eu choro porque eu olho para o mundo e vejo o mundo perdido. Eu choro porque eu olho para o Brasil e vejo desde a liderança, desde os governos, a corrupção. Eu olho para as pessoas, eu vejo desigualdade. Eu olho para o ser humano e eu vejo o quanto eles tentam destruir aquilo que a Bíblia chama de coisas corretas, de família, de instituição. Eu olho para o mundo e vejo toda essa loucura que está acontecendo, principalmente nos momentos de agora, em que as famílias estão sendo destruídas, em que as crianças estão sendo mortas no seu ventre, e eu sequer agora posso comentar, é o que diz o mundo, porque se eu comentar, vem um discurso de ódio terrível contra mim, dizendo que o meu é um discurso de ódio. Irmão, se nós nos calarmos, eles vencem. É por esse tipo de coisa que eu choro, e bem-aventurados que choram por essas coisas, porque eles serão consolados. Eu preciso chorar, irmãos, por uma coisa tão simples que sempre existiu e estão querendo exterminar agora, que é a masculinidade. Estão fazendo os homens jovens, modernos, serem tão efeminados, tão simplistas, tão fracos, tão moles, aonde o feminismo toma lugar e aonde a palavra do Senhor é totalmente denegrida. É isso que estão tentando. Estão tentando tirar do homem a capacidade de executar aquilo que Deus colocou nele para fazer. Estão tentando fazer com que a mulher abandone a sensibilidade que homem nenhum, por mais que se declare que nasceu num corpo errado, estão tentando fazer com que a mulher abandone aquilo que somente ela consegue ter. Entende como as coisas estão totalmente do avesso? E por que isso é tão angustiante, pastor? Por que nós precisamos tocar nisso? É melhor deixá-lo viver. É porque Deus criou para ser assim, não somente nós cristãos, mas toda a humanidade. E a humanidade está cada vez mais decaída. É claro que isso já estava profetizado. Jesus disse: algum dia que o Filho do Homem voltar na terra, se no dia que ele voltar, porventura achará fé na terra, irmão, se ele voltar no meu tempo, eu quero que ele ache fé no meu coração. Eu não vou desanimar e não vou me entregar, porque isso estava escrito. Só estava escrito porque Deus sabia que aconteceria. Mas ele disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E eu quero ser um desses. Então é para esse tipo de coisa que eu choro. Para os homens que deixam de ser homens. Eu vi uma postagem ontem, irmãos, que eu fiquei abismado. A minha esposa me mostrou enquanto nós voltávamos do Congresso de Piraí do Sul. Ela me mostrou uma reportagem, um post, mostrando um rapaz totalmente natural, normal, e o mesmo rapaz maquiado, dizendo: estudos dizem que homens que se maqueiam são mais atraentes. Olha que coisa, irmãos, para não falar algo pior. Olha que desgraça, né? É uma palavra que se encaixa melhor, porque é a falta da graça de Deus. Olha que coisa terrível. E os comentários? Então a gente fica percebendo o que o mundo está tentando fazer. Aos poucos, lançando informações para deturpar aquilo que é natural. Irmãos, até aquilo que é natural, que os nossos olhos podem contemplar e dizer: é isso. As pessoas estão tentando alterar. O meu desejo é que Jesus Cristo venha e resgate o povo dele. E venha e faça justiça sobre a terra. Meu desejo é que o Senhor venha ensinar o povo e venha nos capacitar, a mim e a você, a pregar essa palavra com ousadia, para que o mundo reconheça que só existe um Deus. Mas é triste, irmãos, e eu tenho que dizer, segundo a palavra do Senhor, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E nós sabemos que grande parte há de se perder. Segundo o livro de Apocalipse, queridos, muitos perderão. Que eu e você possamos estar firmes. E que aqueles que ainda hão de ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, nós possamos logo pregar o Evangelho, anunciar a verdade e falar com ousadia para que aqueles que estão na fé permaneçam firmes. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Louvado seja o Senhor por isso. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados humildes,
Quem que são os humildes? Aqueles que Deus ama, aqueles que Deus olha para eles e fala assim, é isso aqui que eu quero no coração. O humilde olha para o Senhor e fala, eu não conheço. Ele reconhece que a glória é de Deus, ela vem dele e ela volta para ele, que todas as coisas pertencem ao Senhor. O humilde não toma nada para si, ele fala, Senhor, é tudo teu. Eu estou aqui pela misericórdia. Eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. E não apenas da boca para fora, é reconhecendo que eu, não importa onde eu esteja, eu não sou nada. Não importa onde Deus me coloque, é pela misericórdia. Onde eu reconheço que tudo que eu tenho, eu sou meramente um mordomo. Que eu posso estar aqui hoje, posso estar em qualquer outro lugar amanhã. O humilde reconhece todas as coisas e fala, Senhor, tudo é teu, tudo é para o Senhor. É tudo para a tua honra e para a tua glória. O humilde não simplesmente fala isso da boca para fora. Ele realmente tem isso internalizado no coração. E ele diz, é teu, Senhor. Faz o que o Senhor quiser de mim. Bem-aventurado são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Qual a recompensa do humilde? Receber a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Por quê? Porque é um atributo de Deus. Deus ama a justiça. E se Ele ama a justiça e nós amamos a justiça, irmãos, a chance disso dar certo é muito grande. Amar a justiça é fazer com que todas as coisas andem de forma justa, correta. Aonde você vê que há pecado, aonde você vê que há corrupção, você odeia. E você luta para que aquilo seja consertado. Nós não podemos ser injustos com os nossos cônjuges. Temos que ser fiéis a eles, ser injustos com Deus e a sua palavra. Ser injusto com o governo. Peraí, o governo é corrupto. Tá, mas eu não sou. O pecado de alguém não me faz cometer pecado também. Nós precisamos ser justos com todas as pessoas. Nós precisamos comprar e devemos pagar. Nós precisamos falar que vamos fazer e cumprir. A palavra do Senhor diz o seguinte, olha, não diga para o teu irmão, volte amanhã, que amanhã eu te pago, tendo você contigo aquele dinheiro no seu bolso. Sabe aquela questão tipo assim, olha, volta que amanhã eu te dou, mas está aqui, eu posso fazê-lo agora. É para mostrar o quão simples o que Deus está pedindo, ser justos uns com os outros, falar com todos a verdade. Odiar a mentira. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E bem-aventurados misericordiosos, que é mais um atributo de Deus. Irmãos, se ser misericordioso é um atributo de Deus e eu busco ser misericordioso com o próximo, eu estou agradando ao Senhor. Lembra a parábola daquele credor incompassivo? Que ele se humilha, ele deve uma grande quantia ao seu senhor, o seu senhor perdoa a sua dívida e ele saindo no corredor encontra alguém que o deve bem menos e ele o sufoca dizendo, você vai me pagar tudo. Esse é aquele que é misericordioso, aquele que a palavra do Senhor está nos dizendo que nós devemos ter misericórdia porque a dívida nossa que foi paga, ela é imensurável, nós não teríamos como pagar, mas às vezes nós não somos misericordiosos com situações tão simples e julgamos e determinamos juízo contra as pessoas. Isso é desagradável a Deus. Mas se eu sou misericordioso, irmão, Deus olha para mim e fala assim, é a cara do Pai. O Pai é misericordioso, o Filho é. O Pai ama a justiça, o Filho também ama. Irmãos, precisamos entender isso. Nós precisamos nos parecer com o nosso Pai que está nos céus. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Por quê? Porque Deus ama a pureza. Impureza é pecado. Se queremos agradar ao Senhor, devemos nos afastar de toda forma de impureza. E da onde vem a recompensa? A recompensa vem do Senhor. Quanto mais puro, quanto mais santo eu busco ser, e santidade eu estou falando sobre separação. Eu me separo das coisas que são pecaminosas, daquilo que realmente Deus não se agrada. Ao me separar, eu estou agradando-o intencionalmente. Bem-aventurados pacificadores. Sabe quando está rolando uma discórdia entre irmãos, onde eles não chegam entre si talvez para conversar, mas o clima está pesando, ao invés de você botar lenha na fogueira, você vai e diz, olha, nós somos filhos de Deus. O que está sendo feito não está certo, vocês precisam se reconciliar. Pacificadores é aquele que olha a situação toda ao redor e está sempre apagando os incêndios e colocando união entre as pessoas. Quem age com pacificação, irmãos, agrada muito. Olha, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles amam a paz. Jesus disse, a minha paz eu vos deixo e a minha paz eu vos dou. E não dou como o mundo dá. Não se faz ideia o quanto isso é importante, o quanto isso agrada o coração do nosso Pai. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Porque se você faz a vontade de Deus, irmãos, o mundo te odeia. Se você aceitou a Cristo, agora você está na luz, o mundo está nas trevas, tenha certeza, você será perseguido mais
Bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Eu vou ser perseguido na terra, eu vou ser cobrado, eu vou ser talvez até morto. Algumas pessoas foram, outras estão sendo ainda. Será que estamos preparados para ser cuspidos, apedrejados? Será que estamos preparados para ser cancelados, né, irmãos? Ser cancelados nas redes sociais por alguma outra pessoa por causa de fazer a justiça, por causa de ser servo de Deus. Não ser isso porque você falou uma besteira. E muitas pessoas estão sendo canceladas porque pregam muita besteira, muita asneira nas redes sociais. Mas por fazer a coisa certa, por andar de forma correta, ser cancelado é o mínimo. Os discípulos de Jesus foram mortos por causa disso. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. É a questão da perseguição por estar andando de forma correta. Agora, se alguém mente, dizendo que você fez tais coisas, o grande será o nosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. E para completar, porque está totalmente linkado, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Queridos, nós somos o sal, nós somos a luz. Se nós andarmos insossos pelo mundo, não provocarmos ninguém, ou nós vamos causar um desejo de transformação na vida das pessoas, ou nós vamos causar, irmãos, uma repugna. As pessoas vão nos olhar e vão nos vomitar. Por quê? Nós somos intragáveis diante do pecado. Entenda essa palavra. Se tiver pecado, eu e você somos intragáveis, porque nós estamos sempre espelhando justiça e luz. Isso irrita quem está no erro. Irrita, mas irrita muito. Os irmãos não fazem ideia. E para algumas pessoas, isso vai ser um bálsamo. Então, tempere e ilumine. É para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Precisamos temperar o mundo, iluminar o mundo na presença do nosso Deus. Amém? Deus te guarde, te dê conhecimento, ilumine os seus caminhos e que possamos intencionalmente ser isso que a palavra do Senhor nos cobra para ser. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.